Aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando sobre os retrocessos na área do meio ambiente, a questão dos agrotóxicos. Nós vamos conversar com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, Larissa Bobardi, que atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Muito bom dia, Larissa. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem com você? Bom dia, muito obrigada. Sim, tudo bem. Vamos falar então sobre o pacote de veneno. Ontem, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o relatório favorável do presidente do colegiado, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ao projeto de lei dos agrotóxicos, conhecido como pacote de veneno, que modifica as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos. Queria uma avaliação tua para a gente começar, Larissa, sobre essa aprovação, os retrocessos que isso pode acarretar para a saúde do brasileiro, para o meio ambiente de uma maneira geral. É um desastre, né? Acho que não é só um retrocesso, acho que é mais do que um retrocesso, é um desastre. Eu espero que o conjunto dos senadores não aprove esse projeto. Por que eu estou dizendo que é um desastre? Porque a nossa atual lei de agrotóxicos, obviamente ela tem restrições, mas ela tinha algo muito importante, ela tem algo muito importante, que é algo que a gente chama de princípio de precaução. O que é o princípio da precaução? É a gente não autorizar substâncias sem ter toda a certeza daquilo que ela pode acarretar. Então, segundo a nossa atual lei, se uma substância tem risco de trazer câncer, de provocar malformação fetal, de provocar alterações hormonais, essa substância pode vir a ser reavaliada e pode vir a ser banida. No atual texto tem um truque, eu estou dizendo só de um dos aspectos, eu vou falar de outros, mas no atual texto tem um truque, eu diria, que não pode passar desapercebido. Então, no nosso texto, né, no texto da nossa lei, da lei vigente, tem lá a seguinte determinação no artigo 3º, se eu não me engano, que se determinada substância pode provocar câncer, malformação, etc., etc., está assim o texto. E na nova proposta foi inserida a seguinte expressão: se uma substância trouxer risco inaceitável para câncer, malformação, etc., etc. Então, risco inaceitável é um lodo que está sendo trazido para o texto que abre uma janela que não se fecha, entende? Porque como é que a gente vai discutir o que é risco aceitável para câncer e o que não é? Então, eu imagino que para alguns agravos, digamos, algumas doenças, o risco é sempre inaceitável. Então, esse é um exemplo. O outro aspecto muito ruim desse pacote, esse projeto de lei que ganhou o apelido de pacote do veneno, é o fato de que se propõe que, se o próprio governo não avaliar um pedido uma submissão de um pedido de registro de um determinado agrotóxico em 60 dias, se eu não me engano, em 60 dias, automaticamente o registro estará concedido. Então, sob o argumento de que hoje o processo de registro é muito moroso, então elimina-se o registro, entende? Ao invés da gente colocar esforços, envidar todos os esforços para que nós tenhamos um corpo técnico bem constituído, em número suficiente, não, a gente rasga toda a nossa avaliação, todo o nosso poder de decisão e coloca simplesmente isso nas mãos das próprias indústrias registrantes. Ou seja, se o próprio governo é tão absurdo que é difícil de explicar. Se o próprio governo não atende o limite de tempo que ele mesmo decidiu, então automaticamente a indústria tem o registro autorizado. Então, isso é um absurdo. Então, ao invés de nós compormos um quadro técnico suficiente e eficiente, a gente simplesmente valida automaticamente o registro das substâncias caso o prazo tenha sido excedido. Outro problema seria registro de substâncias que já são autorizadas em pelo menos 3 países da OCDE. Isso não é critério para registro de substância em lugar nenhum do mundo. Então, imaginemos nós que se uma substância é autorizada, por exemplo, no Chile, no México, na Turquia, então automaticamente essa substância está autorizada no Brasil sem
uma análise do nosso corpo técnico. Então, são várias estratégias que estão implícitas nesse conjunto que altera a nossa lei de agrotóxicos, que vão na contramão do mundo, que vão na contramão da saúde e da segurança alimentar. O mundo discutindo a questão do aquecimento global, etc., e o Brasil rasgando, jogando por terra qualquer princípio de precaução com relação à saúde humana e ambiental no que toca aos agrotóxicos. Então, não é só um retrocesso, é um absurdo, é algo nunca visto. Acho que isso é o mais importante, algo jamais visto na história do país, na história recente do país, o que pode, inclusive, trazer impactos econômicos consideráveis, porque a União Europeia, que selou um Green Deal, que é uma estratégia de um acordo verde para ela mesma, que selou uma estratégia que se chama Farm to Fork, da fazenda ao prato, da fazenda ao garfo, que prevê uma diminuição de 50% de uso de agrotóxicos, vai parar de comprar os produtos brasileiros, isso é claro como o dia. Então, é algo que só interessa a um setor muito específico da sociedade brasileira e também as indústrias que comercializam essas substâncias, mas não interessa a nós como pessoas do Brasil, como brasileiros, a nós como humanidade, a nós enquanto meio ambiente, isso seria um desastre total. A gente está conversando com a Larissa Bombardi, que é professora, pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e também autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, fazendo uma avaliação da aprovação pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado do chamado PL dos agrotóxicos. Larissa, junto com a gente tem a nossa Larissa Borer, colega de bancada, sua xará, que também quer conversar com você, fazer perguntas. Com você, Lari. Bom dia, Larissa. Com essa aprovação na Comissão de Agricultura do Senado, o Brasil reafirma seu posto como o país que mais consome veneno no mundo todo. Agora, Larissa, ainda há chance de barrar mais esse retrocesso, né? A participação de todos agora é importante para pressionar, para fazer barulho, inclusive nas redes sociais, para fazer com que não seja aprovado no plenário do Senado, né? A gente tem essa chance de barrar. Sim, a gente tem essa chance de barrar. Acho que é necessário dizer que nós não estamos sozinhos. Por exemplo, o relator da ONU para substâncias tóxicas e direitos humanos, ele se manifestou diretamente. Ele emitiu uma carta quando, da ocasião da primeira audiência pública no Senado sobre o pacote do veneno, ele mesmo emitiu uma carta de próprio punho se opondo, mostrando o quanto esse projeto é temerário do ponto de vista dos direitos humanos, e ele próprio participou de uma audiência pública no Senado, falando, se opondo à aprovação. Então, nós não estamos sozinhos, é muito importante que nós realmente nos manifestemos contra o pacote do veneno. Eu acho sujo, eu acho que eu vou usar um adjetivo, normalmente eu evito nessas ocasiões, mas é muito desleal, desonesto e sujo no apagar das luzes, na última semana de dezembro, querer votar uma proposta que é absolutamente controversa. Se fosse o caso de modernizar a nossa lei de agrotóxicos, nós deveríamos, por exemplo, colocar limite de tempo para registro, como é em qualquer país decente no mundo, e no Brasil um registro é por tempo ilimitado, e nisso, por exemplo, esse PL não se manifesta, com relação a isso, esse PL não propõe mudanças. Então, obviamente que é importante a gente se manifestar. Eu acho que justamente em função de toda essa manifestação que é nacional e é também internacional, eu vivendo aqui em Bruxelas, tenho sido chamada muito para falar sobre esse assunto e vendo a preocupação que há aqui na Europa, tanto em relação ao consumo dos alimentos provenientes do Brasil, porque cerca de 8% dos alimentos que provêm do Brasil têm resíduos de agrotóxicos proibidos na União Europeia ou acima do limite permitido aqui. Então, tem uma preocupação enquanto cidadãos, enquanto consumidores, mas também por se solidarizarem com a questão humana e ambiental no Brasil. Então, é muito importante que nós nos manifestemos e acionemos todas as nossas redes no Brasil, fora do Brasil, isso é fundamental. Eu estou agora terminando a edição revista e ampliada do meu Atlas e posso dizer com toda a segurança que o número de pessoas contaminadas dobrou nos últimos anos no Brasil, o número de bebês contaminados cresceu por agrotóxicos, a população indígena contaminada por agrotóxicos também cresceu. Enfim, todos os dados na atualização do Atlas, que eu já posso adiantar, indicam um quadro muito severo
de piora na condição da exposição da população a essas substâncias. Então, eu diria o seguinte, que a gente tem que evitar que esse projeto de lei seja aprovado com todas as nossas forças, porque se ele for aprovado, vai significar uma pá de cal no nosso princípio de precaução, na nossa capacidade de lidar com a exposição a essas substâncias. Eu penso que um novo governo vem agora e seria o adequado, por todos os aspectos, esperar e que isso seja amplamente discutido num outro patamar, em que o tema da justiça social e ambiental seja posto na mesa quando a gente vai falar dessas substâncias. É disso que se trata. Larissa, você vive agora em Bruxelas, na Bélgica, você acaba de nos passar essa informação importante, que é a atualização do Atlas, e você teve que ir para Bruxelas, para a Bélgica, por conta de pressões exatamente sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo e todas essas denúncias que você coloca para a sociedade brasileira? Foi, exatamente. Eu vivo no exílio em Bruxelas, eu estou exilada em Bruxelas, eu saí do Brasil porque se tornou insuportável lidar com as pressões que foram de várias ordens, desde pressão de ameaças à minha própria vida, em e-mails que eu recebi com duplo sentido. Posso relatar depois ou agora, na oportunidade em que vocês acharem mais adequado, desde esse tipo de ameaça que versavam justamente contra a minha vida. Inclusive, o reitor da USP, da Universidade de São Paulo, naquele momento, ofereceu a guarda do campus universitário para me seguir, para me acompanhar enquanto eu tivesse, para me proteger enquanto eu estivesse trabalhando no campus, só para ilustrar a gravidade dessa tormenta, desse terrorismo que eu vivi no Brasil em função de lidar com esse tema. E isso aconteceu depois de eu ter lançado o Atlas na Europa, na versão em inglês do Atlas. Isso começou quando eu lancei o Atlas aqui em inglês. Então, foi um horror, uma tormenta do ponto de vista emocional. Eu não tenho dúvida. E, Larissa, eu acho que é importante a gente poder, e se você se sente segura para falar sobre essas ameaças, enfim, é importante que você conte para a gente o que aconteceu, porque, na verdade, a gente está lidando com bandidos, com criminosos que se escondem ou se travestem de empresários do campo rural, agro é pop. Infelizmente, o Brasil é o país que mais tem números de assassinatos de lideranças ambientais e de lideranças de direitos humanos. Isso é uma realidade triste. E também é um país com uma grande impunidade nos conflitos no campo. Cerca de 1% só dos casos de conflitos, de assassinatos no campo são investigados e vão realmente a prisão, digamos, dos mandantes. Então, não é brincadeira. A gente teve esse ano, por exemplo, o assassinato do Dom Philips e do Bruno Pereira, que ilustram mais do que nada essa violência que a gente está falando. É uma violência que é estrutural, infelizmente, no nosso país. É um país que se estruturou em torno da apropriação da terra de uma forma violenta, em que 1% dos proprietários controla 50% das terras no país, o que significa que isso possibilitou que a gente tenha uma Alemanha inteira só em soja. Então, é um conflito posto, um conflito entre dois interesses antagônicos. De um lado, populações camponesas, indígenas, quilombolas, buscando perpetuar o seu modo de vida. De outro lado, o interesse ligado não só aos grandes proprietários rurais do país, mas também às indústrias de agroquímicos que estão localizadas nos países de economia central, como é o caso da União Europeia, majoritariamente, inclusive, sediadas aqui. Então, é um interesse que congrega isso, grandes proprietários de terra no Brasil, com grandes tradings internacionais de comércio de grãos e grandes corporações de agroquímicos. Então, só que em países como Brasil, Argentina, Paraguai, os países do sul global, eu diria assim, a gente não tem primado pelo direito à vida, pelos direitos humanos. Ao contrário, o direito ao lucro está acima das outras esferas, e assim tem sido a população indígena, que o assassinato de indígenas, por exemplo, ele aumentou exponencialmente nos últimos anos. No ano
passado, mais de 200 indígenas foram assassinados, então esse é um quadro. E, obviamente, que para uma professora universitária, isso eu não estou na linha de frente, isso é mais difuso, mas também no momento em que eu passei, entre aspas, a incomodar, eu também fui ameaçada com e-mails. Uma vez depois, por exemplo, depois de ter dado uma entrevista, uma pessoa me enviou um e-mail se identificando como piloto de avião agrícola e dizendo o seguinte: se a professora acredita que pulverização aérea não é uma prática segura, eu convido a professora para vir aqui no meu avião para ela dar uma voltinha. Se ela continua dizendo isso, ela pode ver como é seguro voar num avião de pulverização agrícola. Então, esse um exemplo, dentre outros, de duplas mensagens, enfim, finalmente, eu sofri um assalto na minha casa em 2020, tenho muitos indícios de que isso possa estar associado à pesquisa que eu vinha fazendo. Foi um horror, foi uma noite de pesadelo, que é muito difícil, inclusive, descrever o que eu sofri e o que a minha mãe naquela noite sofreu. Então, é algo que eu não desejo para ninguém, que obviamente eu não podia. Chega um limite em que é impossível para um ser humano lidar com uma situação dessas, mulher com 2 filhos, enfim. Foi inevitável ter que sair do Brasil para sobreviver e proteger a mim mesma e aos meus filhos, além de outros ataques de outras ordens, tentativa de desqualificação do meu trabalho científico, o que obviamente para um pesquisador sério, de uma universidade séria, com uma carreira, é devastador. Então, foram diversos níveis de pressão. Obviamente que a pressão contra a minha própria vida e a vida dos meus filhos, essa digamos, a mais urgente, né? Mas são camadas, né? Foram camadas de pressão até que, enfim, eu tive que sair do Brasil. E isso. Então, a gente sabe que essa violência ela está posta, vai ser um desafio no governo Lula. Obviamente, é difícil imaginar de que essas coisas desapareçam da noite para o dia. Todas essas manifestações com suporte, inclusive financeiro, desse setor que estão acontecendo, mostram o quanto eles estão indisponíveis para lidar com o diálogo, para colocar o direito à vida acima do direito muito, eu diria, inclusive, muito pontual, do direito econômico muito pontual, porque eu acredito que é um tema para o mundo, os desafios do milênio eles estão colocados, o Brasil não vai continuar seguindo nesse caminho, porque se continuar vai perder, inclusive, os seus parceiros, os principais parceiros econômicos. Então, eu acredito que esse é um tema muito sério, e o tema do alimento ele é central e será central, eu acredito, no governo Lula. Eu penso que ele traz para a gente a grande possibilidade de colocar o alimento no lugar do alimento, quer dizer, como valor de uso, como potência da nutrição humana no país, colocar isso como nosso principal objetivo. A questão da segurança e da soberania alimentar vai nos ajudar a lidar com os grandes temas sociais e os grandes temas ambientais no Brasil. Para mim, essas grandes chagas ambientais e sociais, elas estão, sem dúvida nenhuma, ligadas à maneira como a terra foi e tem sido apropriada no Brasil, e também lidar com a produção de alimentos. O que a gente quer? A gente quer continuar vendendo commodities enquanto o número de... Aqui são agora 7h54, falando com Larissa Bombardi, professora, pesquisadora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Tivemos um problema com a conexão da internet, já retomamos? Já é possível? Ainda não? A Larissa estava falando com a gente sobre as ameaças que ela recebeu e o que motivaram, inclusive, essa saída do país. Ela passou a desenvolver uma pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. E lembrando que a Larissa é autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil. E a gente tentando retomar esse contato com a Larissa, para a gente terminar essa nossa conversa, vamos ver se a gente consegue ter uma confirmação com ela de quando está prevista essa atualização do Atlas Geografia de Uso de Agrotóxicos no Brasil. Essa nossa conversa com a Larissa é em função da aprovação ontem pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado do chamado PL dos agrotóxicos, o pacote do veneno que passou pela comissão e agora segue para o plenário
do Senado, e falando aqui com a Larissa sobre a importância da mobilização da sociedade para a gente colocar um freio a essa situação. E a Larissa Bobardi também comentando com a gente como é imoral, no final desse governo, dessa legislatura, colocar um projeto com essa importância, com esse alcance em discussão e com a possibilidade de votação no plenário. Retomamos o contato então com Larissa Bobardi. Larissa, você me escuta? Eu ia te perguntar sobre a previsão da data de atualização do Atlas. Você disse que ele já está encaminhado. Eu queria que você passasse para a gente quando essa atualização tão importante vai estar disponível para todos nós e a gente poder se despedir com a importância que você merece, Larissa. Obrigada, Rafa. Olha, os mapas estão todos prontos, eu estou entregando o texto essa semana, então eu imagino que em janeiro ele vai estar lançado pronto, traduzido para o inglês também, e junto com ele um Web Atlas, isso é uma novidade muito interessante, que vai ser a possibilidade de acessar os mapas e cruzar as informações. Então, a pessoa que vai consultar vai ter o Atlas, ele mesmo atualizado e ampliado, né, a versão do primeiro Atlas, mas também a possibilidade da pessoa que consulta o Web Atlas colocar informações sobrepostas. Então, pelo menos o Atlas mesmo, essa edição revista e ampliada está para agora, os mapas todos prontos então, e eu fechando o texto essa semana, eu imagino que em janeiro ele vai estar no ar. Então fica aí a nossa expectativa para nos próximos 30 dias, no máximo, a gente já poder ter acesso a esse trabalho desenvolvido pela professora Larissa Bobardi, que tem um trabalho magnífico. E a nossa solidariedade, viu, Larissa, por conta das ameaças que você vem sofrendo, em função exatamente das suas denúncias sobre esse crime, não só contra a saúde pública do povo brasileiro, mas também contra o meio ambiente no país, o uso desenfreado de agrotóxicos, de veneno que acontece no país. Muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho e, mais uma vez, a nossa solidariedade e microfones e lentes sempre abertos para a gente divulgar os teus estudos, tá certo? Muito obrigada, Rafa. Muitíssimo obrigada. Eu quem agradeço. Conversamos com Larissa Bobardi aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.